A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? O tema do nosso vídeo de hoje é o princípio da sabedoria de Deus. O princípio da sabedoria de Deus, ok? Estamos aí estudando, fazendo assim um estudo panorâmico do livro de Provérbios. Estudamos alguns assuntos, o Salmo 72, o Salmo 127, assista lá, por favor. Pessoas consideradas sábias na Bíblia, mulheres consideradas sábias na Bíblia. Jesus, o homem mais sábio do mundo, ele não é simplesmente e não apenas o homem mais inteligente, mas sim o homem mais sábio do mundo. Então, e estamos subindo aí uma série de vídeos a respeito de provérbios e estudamos esses vídeos. Assista lá, assista todos para que você possa entender agora esses que vamos subir a partir de hoje. Hoje o primeiro vídeo a respeito do capítulo 1 de Provérbios, versículo 1, ok? E o tema é princípio da sabedoria. Mas eu gostaria muito que você buscasse lá, procurasse esses vídeos anteriores para que você pudesse ter um entendimento melhor e pudesse me acompanhar com uma perfeição maior a respeito desses que iremos subir a partir de agora. Então, assista esse vídeo, interaja comigo até o final, interaja, não deixe de interagir com sua Bíblia aberta. Eu tenho certeza que o vídeo, o assunto é relevante para a sua vida, porque nós vamos conversar a respeito de provérbios. Então, não deixe de deixar o seu like. Eu sou Alexander Silva e este é o seu canal Observando e Aplicando as Escrituras. Inscreva-se no canal, ok? Então, como eu disse, o tema do nosso vídeo de hoje: o princípio da sabedoria. E o versículo 1 diz assim, o capítulo 1 e o versículo 1 diz: Provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão. Ah, sim, subimos também alguns vídeos a respeito da vida de Salomão. Quem foi Salomão? O que aconteceu com ele? Qual foi o seu objetivo? E Provérbios quer dizer ser como. Provérbios quer dizer ser semelhante ou ser igual. Aí eu te pergunto, ser igual a quem? Ser semelhante a quem? Ser como quem? Fazer como quem? Copiar quem? Ser como Salomão? Não, porque provérbios não são provérbios de Salomão, são provérbios de Deus para a vida de Salomão. Entenda bem isso sempre nessa introdução. Nós vamos aqui estar fazendo uma introdução ao livro de Provérbios. Provérbios são ensinamentos práticos que Deus deu a Salomão para que ele pudesse praticar e exercitar. E nós vamos ver nos vídeos anteriores que ele não exercitou, ele não praticou, ou seja, ele começou muito bem ali em 1 Reis, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e terminou muito mal. Então, ele começou bem e terminou mal, que não é a ideia de Deus. A ideia é que ele começasse bem e terminasse bem. E falamos também a respeito de alguns homens sábios na Bíblia que começaram bem e terminaram bem, assim como José, Josué, Moisés e principalmente o apóstolo Paulo. Contudo, o maior sábio do mundo foi Jesus. Por que Jesus? Porque é em Jesus que todos os provérbios são concluídos. Jesus foi o único homem que conseguiu realmente praticar e executar todos os provérbios, ainda que não seja difícil você fazer isso. É necessário, mas se não é necessário você continuar sua jornada e terminar bem. Jesus, ele praticou, ele executou todos os provérbios, diferentemente de Salomão, que não conseguiu. E Deus falou para Salomão: Salomão, anda nos meus caminhos, ser você obediente aos meus preceitos, às minhas leis, e tudo vai correr bem. Senão vou passar o teu trono, vou riscar o seu nome. E foi exatamente isso que aconteceu. Por isso que eu te peço para assistir os vídeos anteriores e não deixar de ler 1 Reis capítulo 9,
até mesmo o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 9, 10 e 11, ok? Então Provérbios significa ser como. E ser como quem? Ser como Salomão? Não, ser como Jesus, que foi o homem perfeito, o homem sábio, o homem, como diz o escritor, o Augusto Cury, o homem mais inteligente. Mas eu gosto mais de não só o homem mais inteligente, mas principalmente o homem mais sábio do mundo. Por quê? Porque é uma diferença muito grande entre sabedoria e inteligência. Há uma distância muito grande de ser inteligente, ter conhecimento e outras coisas, do que ser sábio. Ser sábio, a princípio de tudo, é ter temor a Deus, que nós vamos ver daqui a pouco. E ainda não é tudo. Então, Provérbios de Salomão. Quem foi Salomão? O que aconteceu com Salomão? O que fez da vida? O que Jesus falou a respeito da vida dele? Está lá nos vídeos anteriores, ou está lá no vídeo anterior a este. Jesus, o verdadeiro sábio. Jesus foi o verdadeiro homem sábio. Provérbios nada mais é do que o guia para uma vida justa. Provérbios são ensinamentos de Deus para a vida de Salomão, que Salomão deveria passar para os seus servos, para os seus filhos, e que ficasse para nós. Então Provérbios nada mais é do que o guia para uma vida justa, reta e temente a Deus. Ah, mas eu não estou conseguindo, não consigo. Tente, se esforce ter uma vida justa diante de Deus e diante dos homens, reta, direita, e temer a Deus, porque, como vamos ver daqui a pouco, o temor a Deus é o princípio. Ainda não é a sabedoria, mas é o princípio. Os Provérbios, eu costumo dizer que Provérbios é o manual prático, da vida saudável. Provérbios é o manual prático de uma vida saudável, espiritual, emocional, intelectual, conjugal, familiar e social. Então, se você estuda Provérbios, se você, acima de tudo, põe Provérbios em prática, você tem uma vida saudável, espiritual, emocional, material, social, sexual, tem tudo, uma vida, em tudo sua vida é saudável. Então não se esqueça, o que é Provérbios? Provérbios é o manual prático de uma vida saudável, ok? Não deixe de ver isso. Deus deu Provérbios para Salomão praticar, exercitar e ensinar. Então, Provérbios não são provérbios de Salomão, porque a sabedoria veio de Deus. Foi Deus quem deu sabedoria, lembra lá em sonho? Foi Deus quem deu sabedoria a Salomão para que ele pudesse fazer provérbios. E diz o texto que diz a Bíblia lá em Tiago, que existe sabedoria humana, diabólica, terrena, e existe a sabedoria que vem do alto, que é aquela que vem de Deus. E quem deu essa sabedoria a Salomão foi o próprio Deus. E se foi o próprio Deus, então Deus é quem é o autor do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é de autoria divina. Para Salomão, não, para toda a humanidade. Porque se nós estudássemos, se nós praticássemos mais, exercitássemos mais Provérbios, o mundo seria melhor. Mas muitos ignoram, preferem deixar esse livro de lado, ignora esse livro. Por quê? Porque não é um livro que dá aplausos, que dá reteté, que dá muito glória a Deus, que dá muito pelo contrário. É um livro que cala a boca de muitos, faz muitos pensar, evita muita coisa. Então as pessoas não querem, porque é um livro prático, é um livro de uma vida diária, uma vida saudável diária. Provérbios de Deus para Salomão. Por quê? Porque evitamos estudar Provérbios? É exatamente isso que eu falei. Porque não dá muita coisa, não dá muito reteté, não dá. Mas seria, ou deveria ser um livro que toda a igreja
deveria estudar junto com seus membros, porque é um livro que vai evitar confusões, falação, falácia, verborragia, fofoca, discussão, agressão física, agressão verbal, vai evitar cadeias, vai evitar espancamento, evita divórcio, evita de rebeldia, evita cura, sara muitas coisas. Por que sara? Porque é o livro diário, é o livro prático, ou seja, é o manual da vida do ser humano, é o manual. Então eu convido você nessa introdução a ficar comigo, a estudar comigo o livro de Provérbios. Então, como eu disse, Provérbios significa o quê? Significa ser como Salomão? Não, porque Salomão ele começou até bem, mas terminou muito mal. Ser como Jesus, o que cumpriu nele todos os provérbios, mas não é impossível cumprir provérbios, é só procurarmos termos uma vida justa, reta e temente a Deus. Estudamos tudo nessa vida, estudamos anjos, já pensou nisso? Você estuda até anjo, estuda Deus, estuda arqueologia, estuda o universo. Mas em Provérbios é interessante que nós estudamos primeiramente a nós mesmos e depois o nosso próximo. Então, estudamos tudo, só não estudamos nossos próprios comportamentos. Até estudar o comportamento do próximo é fácil e muitos gostam de fazer isso através da psicologia, que é ótimo, perfeito, mas o livro de Provérbios está acima da psicologia. Por que está acima da psicologia, da terapia? Está acima porque ele estuda você mesmo, para depois estudar o próximo. Ele quer que você se compreenda, ele quer que você estude e conheça o seu temperamento, a sua personalidade, para que você possa lidar melhor com o seu próximo e depois sim estudar o seu próximo. E você vê que os psicólogos, a grande maioria faz isso, são pessoas que estudam a si mesmo para depois estudar aos outros. Então, estudar provérbios não é ficar tomando conta da vida do outro, não é estudar anjos, meu Deus, é estudar demônios, não é estudar pecados, não é estudar Deus, teologia, é estudar simplesmente você mesmo e seus comportamentos, para depois estudar o seu irmão e ter uma vida melhor com o seu irmão. Então, Provérbios é um livro essencial à vida, não só da igreja, mas de todo ser humano. Toda empresa, toda firma, todas as igrejas, todo colégios, faculdades, clubes deveriam estudar, ou pelo menos ter uma pessoa que de vez em quando passe para esses alunos, essas pessoas, os comportamentos que Provérbios exige para que tenhamos uma vida melhor, um relacionamento, uma vida social melhor. Do contrário, nós vamos levando a vida de qualquer jeito e acontece tudo isso que está acontecendo. Então, Provérbios, ser como Jesus Cristo. Provérbios de Salomão, contudo, são provérbios de Deus, e provérbios são ensinamentos de Deus para Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, há uma última coisa. Sabedoria em si, ela não é nada, porque a sabedoria, ela anda de mãos dadas com a prudência. E o que é prudência? É vigilância. Sabedoria anda de mãos dadas, ela anda grudada na vigilância. Sabedoria sem vigilância, negativo. Oração sem vigilância não resolve. Então, sabedoria, mas de mãos dadas com a vigilância, porque Salomão foi vigilante, quer dizer, Salomão foi sábio, muito sábio, mas não foi vigilante, não foi prudente. Então deu tudo errado. Jesus foi vigilante e deu tudo certo. Compartilhe esse vídeo com alguém, mande para alguém, não deixe de deixar o seu like, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo, tudo de bom para você.